convidado. Realizam-se no próximo domingo, dia 26 de setembro, eleições parlamentares na Alemanha, eleições essas que ditarão quem será o ou a próxima chefe do governo alemão, sucedendo assim a Angela Merkel, que ocupou o cargo de chanceler durante 16 anos. Qual o balanço dos 4 mandatos consecutivos de 4 anos cada de Merkel à frente do país mais populoso da União Europeia e da economia mais forte da Europa? Como foi e como será a política da Alemanha referente ao continente africano e, em especial, aos países lusófonos? Questões que queremos abordar com o politólogo angolano Orlando Ferraz, que cursou na conceituada Universidade de Bonn, República Federal da Alemanha. Orlando Ferraz, Angela Merkel não é alvo apenas de elogios, mas também, sobretudo, a nível interno, de severas críticas. Qual é a sua avaliação, como politólogo angolano, residente na Alemanha, agora que Angela Merkel se prepara para abandonar o poder? Embora haja quem considere desastroso o desempenho da chanceler ao longo dos últimos 16 anos, eu sou daqueles que considera, de uma forma geral, como tendo sido positivo. Portanto, faz um balanço globalmente positivo, como diz, da carreira desta mulher, oriunda da antiga Alemanha do Leste, comunista, que no ano de 2000, 11 anos depois da reunificação das duas Alemanhas, surgiu do nada num momento de crise para assumir a liderança do Partido Cristão Democrata, que abandonou em 2018, mantendo-se à frente do governo federal alemão. Em que fatores se baseia o politólogo Orlando Ferraz quando diz que os 4 mandatos consecutivos de Merkel à frente do país mais poderoso da União Europeia foram positivos? Eu argumento-me da seguinte forma. No primeiro mandato, nós vimos uma mulher relativamente uma política jovem que herda uma pesada herança do seu chamado mentor político, o chanceler Helmut Kohl. Vimos esta mulher a forjar a sua personalidade num partido conservador e composto por muitos homens influentes e até certo ponto conservativos. No segundo mandato, vimos esta mesma mulher a se afirmar, a consolidar sua aceitação, a consolidar sua personalidade, vendo-se reeleita para um segundo mandato. No terceiro mandato, vimos esta mulher ganhando o estatuto de a mulher mais poderosa do mundo. Um estatuto que a história registra até agora como tendo sido apenas atribuído à senhora Margaret Thatcher do Partido Conservador no Reino Unido. E esta mulher, ainda neste terceiro mandato, lutou e considero eu que conseguiu manter a Alemanha entre as 3 economias mais influentes do mundo e a primeira mais influente e importante da Europa, onde conseguiu reduzir a taxa de desemprego, que estava acima de 5%, conseguiu reduzi-la a 3%, numa altura em que potências também, como a França, oscilavam entre os 8% e os 10%, e o próprio Reino Unido oscilava ou não passava dos 6%. Mas, Orlando Ferraz, o 4º mandato de Angela Merkel, que agora chega ao fim, já não foi coroado assim de tanto êxito, como afirmam muitos observadores, mesmo a nível internacional. Que balanço faz dos últimos anos em que a chanceler parece mais cansada, menos dinâmica e por isso terá decidido retirar-se do cargo? Já no seu 4º mandato, que eu pessoalmente considero como tendo sido supérfluo, não teria sido necessário chegar ao 4º mandato, já foi manchado por alguns aspectos que eu considero, circunstanciais, mas que acabaram de facto por manchar a sua trajetória, a sua linda trajetória, diria mesmo. Quais foram os fatores que acabaram por manchar a trajetória de Angela Merkel? Portanto, foi a onda de refugiados do Médio Oriente,
depois a pressão interna que se seguiu a essa onda de refugiados e, como se não bastasse, a situação da pandemia da Covid-19. Falando de política externa, o que é que se pode dizer da Alemanha de Angela Merkel nessa matéria? 16 anos de governação implicaram gestão de crises, a procura de compromissos, sobretudo multilaterais, que em algumas circunstâncias trataram-se mesmo de questões de paz ou guerra, e guerra à dimensão mundial, como foram os casos da anexação da Crimeia na Ucrânia pela Rússia, a guerra de interesses de várias potências na Síria, e isso sem falarmos da saída muito recentemente e em debandada do Ocidente do Afeganistão. E, para além disso, não nos devemos esquecer que ela também sobreviveu duas grandes crises econômico-financeiras à dimensão mundial e a sua governação também não foi poupada. Tudo isso e muito mais absorveram claramente amplos recursos humanos e meios, dinheiros, em proporções somente vistas durante a Guerra Fria. Um facto importante e que no contexto atual jamais pode ser omitido quando falamos de um balanço a essa dimensão, são as relações entre Angela Merkel e os seus homólogos franceses ao longo desses últimos 16 anos, incluindo o atual presidente Emmanuel Macron. Essas relações são consideradas tão excelentes que elas apenas só são comparadas aqui, em Berlim, com aquelas que se vivia ao tempo de François Mitterrand e o veterano Helmut Kohl. E quanto ao continente africano em geral e especificamente aos países de língua oficial portuguesa, o que se poderá esperar da Alemanha pós-Merkel? Ora bem, não se esperam grandes mudanças de paradigmas no campo das relações entre Berlim e os PALOP. Há, entretanto, aqui uma nota de realce. Dizer que nos últimos 16 anos da governação de Merkel, ela marcou por 2 vezes presença em Luanda, nomeadamente em julho de 2011, e a última foi o ano passado, em fevereiro. E quanto às eleições que se avizinham, qual a previsão de um angolano que, como você, acompanha de muito perto a cena política na Alemanha? Quanto às eleições do próximo domingo, dia 26, as coisas estão a ficar mais ou menos claras de que o partido com Olaf Scholz será o partido que colocará o chanceler, mas, como é tradicional aqui na Alemanha, sozinho não se governa, ele precisará de 1 ou 2 parceiros e tudo indica que teremos aquela constelação que na Alemanha chama-se a constelação do sinal luminoso. Portanto, que é a SPD, que, segundo as projeções, aparece a liderar, depois precisará de um segundo parceiro, neste caso que seriam os verdes, que estão a oscilar entre os 15% e os 17%, e depois precisaria naturalmente de um terceiro parceiro, que neste caso seria o Partido Liberal, o FDP, que neste momento está a oscilar entre os 10% e 11%. Portanto, seria essa coligação que, segundo os prognósticos até agora, que vão sendo publicados diariamente, dariam sustentabilidade, portanto, a essa minha afirmação. Palavras de Orlando Ferraz, politólogo angolano e residente na Alemanha, e que acaba de fazer a sua análise do desempenho de Angela Merkel, que se prepara para abandonar o poder na Alemanha, assim como a sua previsão das eleições parlamentares que terão lugar neste domingo, dia 26 de setembro de 2021. Despede-se António Cascais, RFI, Alemanha.